vocês, pastor José Francisco J. Silva. Se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário poder estar me dirigindo a vocês mais uma vez, pois é, aqui no nosso canal pessoal, canal J. Silva. Pois é, fique à vontade, esse é um canal que você com certeza vai entrar e vai sair edificado, com certeza. Afinal de contas, esse é o meu objetivo, edificar vidas através da palavra. Então seja muito bem-vindo. Antes da gente pontuar aqui com certeza o que a gente vai estar ministrando a respeito da terceira igreja da Ásia, aquelas das 7, pois é, nós vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo hoje, uma região bastante complicada, mas também interessante o cunho histórico prévio desta igreja, que aliás, no contexto Bíblia, a gente vai ver apenas o que Jesus se dirige, através do seu servo João, por meio da carta, em relação a ela. Porém, antes da gente começar propriamente, meus agradecimentos. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. A Ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação para todos sempre. E a vocês, claro, que nos acompanham também aqui no nosso canal pessoal. Com certeza, eu costumo dizer que a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então, por favor, pegue esse dedo abençoado, já deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final. Bom, como eu pontuei para vocês, hoje nós estamos aqui unidos da responsabilidade de falar sobre a terceira igreja da Ásia. Como disse, aquela, claro, que faz parte do conceito, do contexto, melhor dizendo, das 7 igrejas da Ásia. Como disse, volto a dizer, apenas para massificar isso aí com certeza em vossas mentes, o contexto das 7 igrejas realocadas ou alocadas naquela região da Ásia, não eram apenas 7, havia muitas outras. Todavia, Jesus escolhe essas 7 igrejas para que as mesmas pudessem não só ouvir diretamente dele uma mensagem de exortação, uma mensagem de alerta, uma mensagem que pudesse de fato fazê-los se conscientizar da realidade que pelo menos 5 delas estavam vivendo em relação à contaminação da localidade. Claro, outras 2, como até mencionei, Esmirna, e a outra que a gente ainda vai falar mais adiante, que é Filadélfia, essas 2 entram no contexto como igrejas perseverantes, igrejas fiéis, igrejas que mesmo em meio às dificuldades continuam mantendo um conceito de fidelidade sem se contaminar com a pecaminosidade idólatra da região. Pois é, isso é muito importante a gente observar. São 7 igrejas escolhidas, 7 igrejas para servirem de modelo e exemplo, tanto para o seu tempo atual, como também iria servir através do tempo, como muitos dentro da teologia resolvem colocar a representatividade de cada uma delas no chamado período histórico. E claro, alguns vão até mais além e colocam com toda a propriedade o reflexo delas em pleno século em que nós estamos vivendo. Seria possível ver reflexo dessas igrejas em tempos atuais? Sim, é possível. É possível ver o reflexo delas através da história? Sim, é possível. E por que tudo isso é possível? Simples. Porque quando Jesus ele se dirige àquelas igrejas, ele automaticamente percebe, não, ele sabe, E ele sabia exatamente o que estava acontecendo com elas, e por saber o que estava acontecendo com elas, ele esperava, claro, que através da mensagem, e ele espera, e ele sabia que isso iria acontecer, porque eu estou falando de um ser que é onisciente. Então, às vezes, a figura de linguagem utilizada acaba colocando uma certa
evidência menor nessa capacidade? Claro que não, é apenas força de expressão. Tá? E Jesus, ele com certeza, ao se dirigir para ela, ele não só esperava, como ele espera de fato, melhorando o assunto, que a mensagem colocada por ele sobre elas, de fato viesse servir dentro de um contexto em relação às outras e a todas do seu tempo contemporâneo. Pois é, mas chega de explicação, né? Vamos ao que interessa, porque hoje a gente não está certo. Bom, a terceira igreja da Ásia. Vamos lá. O nome dessa igreja aparece no capítulo 2 do livro de Apocalipse, dos seus versículos de número 12 a 17. E temos dentro dessa leitura uma apresentação fantástica, porque a gente começa lendo justamente, vamos dar uma lida aqui, no versículo de número 12, para a gente entrar com tudo, né? Bom, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Bom, o primeiro versículo já chama a nossa atenção, porque ele faz uma citação colocando aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Bom, o que isso significa? Bom, à luz da Bíblia, a gente sabe que a palavra, ela é comparada a uma espada. Quando a gente lê a palavra do Senhor no livro aos Hebreus, nós encontramos justamente esta declaração, onde o autor desconhecido, há quem diga que seja Paulo, ele redige com toda a propriedade, dizendo que a palavra do Senhor é como uma espada aguda de 2 gumes, uma espada afiada de 2 lâminas, pois é, que corta para ambos os lados, pois é, e que ainda penetra e faz divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medula. Perceba o poder desta comparação. Voltando um pouco à carta do mesmo apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 6, se não me foge a memória, deixa eu dar uma observada, capítulo 6, a partir dos versículos de número 10 em diante, nós encontramos também essa mesma colocação, aonde o mesmo ali dentro da leitura coloca em evidência, dizendo que a palavra do Senhor é espada. Então entenda, dentro desse contexto e desse entendimento prévio, nós entendemos aqui que quando o Senhor diz aquele que tem a espada, eu posso interpretar dizendo aquele que tem a palavra. Mas veja bem, quando a gente olha para dentro dessa expressão, a espada aqui, que representa a palavra, também representa juízo. Pois é, nesse contexto aqui, essa espada representa juízo, representa julgamento. Então significa que a igreja de Pérgamo está passando pelo crivo de uma avaliação. Sim, e a gente vai observar, porque o próprio Senhor vai dizer que com essa espada que ele possui, ele vai tratar com os seus inimigos. Pois é, então temos aqui uma espada que representa juízo quando dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Digo, reafirmo que disse, representa juízo e julgamento. Jesus é aquele que pode julgar a sua igreja. Jesus é aquele que pode julgar as nossas vidas. Jesus é aquele que vai julgar independente das nossas atividades, das consequências, das nossas realidades. Jesus, ele nos avalia o tempo todo. E essa igreja, a igreja de Pérgamo, não é diferente das outras. Ela passa pelo crivo também de Jesus. Tem um rol de aprovação? Tem, mas também tem um rol de repreensões. E é justamente isso que a gente vai descobrir, porque que Jesus está repreendendo essa igreja. Perceba, no versículo de número 12, nós encontramos, no versículo de número 12, nós encontramos o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada, mas olha 13.
Olha o versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Conheço o lugar onde habitas, conheço o lugar onde moras. E este lugar onde você habita, ou onde você mora, ou onde você está, é onde está o trono de Satanás. Olha só, isso aqui é interessante, né? E ele continua: e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Perceba duas colocações. Jesus apresenta na primeira dizendo aonde está o trono de Satanás. Essa expressão trono remete-nos para a gente governo, domínio, pois é, realeza. Mas quando diz onde ele mora, meu Deus, onde ele habita, é onde ele mora literalmente. Então entenda, ele não tem só um trono na localidade, ele tem um trono e ele mora na região. Agora a gente vai descobrir por que ele mora na região. Pois é, eu estava lendo uma outra avaliação de um outro escritor de um seminário bastante conceituado dentro das Assembleias de Deus, e o autor falando sobre isso, tá? Ele vai fazer uma referência a um culto pagão proveniente, né, de Babilônia, ou seja, das raízes de Babilônia. Veio uma seita pagã, e essa seita pagã que lidava com o espiritismo de época, né, literalmente tinha a intenção de perverter a sanidade daqueles cristãos. E claro, aqui dentro desse contexto, eu ainda vou falar sobre eles, nós temos aqui aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e claro, também de Jezabel. E por conta disso, esses historiadores, teólogos também, trouxeram essa realidade, dizendo que das terras de Babilônia veio essa seita satânica, né, que tinha a intenção de perverter a sanidade dos cristãos, tirá-los da sua realidade diante do Cristo e fazê-los se perverterem literalmente. E é isso que a gente vê no contexto quando se trata dos nicolaítas, pois é exatamente isso. Esses nicolaítas aqui, né, seguidores de Nicolau, tá? Esses elementos, tá? Mas quem foi Nicolau? Bom, não existe uma origem concreta a respeito de Nicolau. Todavia dizem que se tratavam de um diácono, e esse diácono, automaticamente, ele desenvolveu uma série de conceitos contrários, tá? A prévia informativa diz-nos o seguinte: os nicolaítas eram membros de uma seita cristã primitiva que ensinava que os crentes poderiam viver de forma imoral e carnal sem prejudicar o seu relacionamento com Deus. Será que existem crentes em tempos atuais assim, gente? Olha, claro que existe. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho pregado por muitas igrejas não transforma. Aceita o elemento do jeito que ele é, não causa nenhuma transformação. Mas eu leio na Bíblia que a palavra do Senhor transforma, eu leio na Bíblia que a palavra do Senhor é nova a cada dia. Entendo que automaticamente uma palavra que transforma, uma palavra que muda conceito, preconceito e tudo que é eitos dentro da sociedade não tem o poder de transformar uma vida, porque a ideia é transformar uma vida. A ideia é tirar o elemento daquilo que ele pratica erradamente aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, aos olhos da própria natureza humana, porque a ideia, né, daqueles que se lançam e se entregam ao pecado é vilipendiar, é violentar, é arrebentar com a sua própria natureza. E agora as pessoas entram, mas permanecem do jeito que está, não há mudança nenhuma. Então que evangelho é esse?
Isso aí para mim é pregador nicolaita, pelo amor de Deus, que está ensinando que pode se viver de forma imoral, do jeito que quiser, homem com homem, mulher com mulher, imoralidade. Pois é imoralidade mesmo, homem com homem, mulher com mulher, é imoralidade. Não existe um terceiro sexo, é só homem e mulher, é dois gêneros e ponto, acabou, não tem que inventar. Não, porque não tem que sentir coisa nenhuma. O sangue de Jesus tem poder, balela, eu me sinto. Então Coca-Cola agora é Fanta, nota de R$10 agora é 100. Vai comprar com uma nota de 10, já que você diz que, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Não venha como está, né? Porque Jesus para você se sentir, para você o quê, rapaz? Fala que é nem homem, toma vergonha na cara. Ficarão de fora os afeminados. Falei, ficará de fora os devassos, devassidão, é tudo, né? Prostituto, né? Os adúlteros ficarão de fora. Para com isso. Pelo amor de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, e eu gosto do que a Bíblia diz, e eu assino embaixo, né? Ficará de fora. Pelo amor de Deus, falei, tá? Uma doutrina, essa dos nicolaítas, que Jesus e as igrejas de Éfeso, tá? Claro, e a igreja de Pérgamo condenaram. Que coisa bonita, né? Sim, a igreja de Éfeso condena isso. A igreja de Pérgamo também condena, mas tem dentro dela aqueles que aceitam, que se rende. Meu Deus do céu. Bom, mas o interessante é que ele diz, eu conheço as tuas obras. Bom, e aí, vamos lá. Quais são os elementos que estão dentro dessa igreja? Vamos lá, deixa eu pegar o segundo auxílio aqui. Essa parte aqui é tão interessante, tá? Mas tão interessante, que quando a gente vai pegar um pouquinho da história do local, ou da geografia daquela cidade, a gente se depara com algumas informações importantes e começa a descobrir o real motivo pelo qual o Senhor Jesus ele está se dirigindo àquela igreja. Vamos lá. Quando eu falei aqui que existe uma escola que traz esse entendimento sobre uma seita oriunda de Babilônia, espírita, que tinha a intenção de tirar o foco do cristianismo, não fica somente nisso. Até que de fato, se tivesse essa seita realmente, né, eu não estou dizendo que não tenha, mas se essa seita realmente entrou dentro daquela localidade, veja bem, eu vejo muito mais do que isso. Porque aquela região da Ásia era parte do Império Romano. E dentro do Império Romano havia uma contaminação, né, da idolatria assustadora. O Império Romano, quando chegou a suplantar, né, o domínio grego, literalmente, ele fez com que os deuses da Grécia entrassem dentro do Império Romano. Claro, eles receberam outros nomes, mas independente eram os mesmos deuses: Zeus, Hades, Poseidon, oh meu Deus do céu, Dionísio e tantos outros deuses. Enfim, todos esses deuses entraram literalmente dentro do Império Romano. Mas não era somente isso, os romanos eram tão ávidos que chegaram a também tentar trazer os deuses do Egito para dentro de Roma. Então percebe-se que Roma, parece muito com Babilônia de fato, né? Que Roma tinha essa mania de surrupiar deuses para dentro do seu vasto império. E é claro, a idolatria era assustadora em todas as regiões dominadas por Roma. E aqui, os deuses gregos dentro de Roma, dentro da região de Pérgamo, olha que coisa interessante. O historiador diz que a cidade de Pérgamo, ela situava-se na base de um terreno, ele diz, na base de um terreno que se erguia íngreme, olha só, que se erguia íngreme até
uns 300 metros de altura. Então era um terreno alto, né? Ou seja, uns 300 metros de altura. Mas perceba o que ele vai dizer: em forma de terraço, né? O terreno ele tinha cerca de 300 metros de altura, né? E ele era feito em forma de terraço. Logo, esse terraço permitia aos habitantes fazerem suas construções sobre esse terreno íngreme. E isso aqui é que chama a atenção. Por quê? Ele diz o seguinte, tá? Na primeira base, né? Na primeira área íngreme desse terreno, ou seja, na primeira base, vamos dizer aqui, na primeira laje, né? Eles tinham o templo de Asclépio. Quem era Asclépio? O deus da medicina. Pois é, aquele que tem o símbolo da serpente, que até hoje é usado, né, dentro da medicina. Asclépio, o deus da medicina. No segundo terraço havia, veja bem, o templo do todo-poderoso Zeus. Tá? E no patamar mais elevado estava o templo do imperador. Mas não parava somente por aí, não. Haviam templos dentro dessa área geográfica que dominava toda a região chamada de Pérgamo. Haviam deuses como Dionísio, Atenas e tantos outros, porque lá dentro eles tinham templos também. Então não era somente o templo de Zeus, não era somente o templo de Asclépio, mas também havia o templo da deusa Diana. E segundo alguns historiadores, Diana era tão afamada aqui dentro que por um tempo ela chegou a ser mais adorada que o próprio Zeus. Pois é, mas não para por aí somente essa informação. Aqui veio religião, tá? Aqui veio uma heresia, tudo bem, mas lá dentro já havia motivos de sobra concretos para dizer que o fato de Jesus chamar aquilo ali de trono de Satanás era justamente por causa disso. Não é por causa de uma seita que veio, é porque lá dentro já haviam praticamente dois personagens que a gente pode colocar com toda a propriedade associados a essa descrição. Zeus, o próprio Zeus da mitologia grega, que era um deus que estava no segundo patamar desta descrição geográfica. Mas não era somente isso. Em plena praça havia um trono destinado a Zeus. Onde está o trono de Satanás? Um trono destinado a Zeus, fora do templo. Pois é. E claro, você pode ainda associar o próprio imperador, porque se eu voltar um pouco para a história de Esmirna, é esse cara aqui que é considerado literalmente o próprio cão. Por que que ele é considerado o próprio cão? Vamos lá, pegar só um pouquinho do tempo da igreja de Esmirna. Vamos lá, o que o historiador fala sobre os 10 dias de tribulações que ela haveria de passar? Bom, eles dizem que isso se refere a um tempo na história do ano 60 a 305. Pois é, e durante esse período, 10 imperadores cruéis, simplesmente devassos, profanos, se levantaram e começaram a perseguir a igreja. Pois é, de forma tão aviltante que o último deles, Diocleciano, somente ele perseguiu a igreja por 10 anos, aonde Satanás habita. Pois é. Então agora quando a gente chega na outra região, do outro lado, 70 quilômetros, 57 quilômetros de distância, na região de Pérgamo, nós encontramos uma cidade dominada totalmente por uma idolatria exacerbada, onde Asclépio, Zeus, o imperador, Dionísio, o deus do vinho, o deus
da promiscuidade, pois é, o Deus da devassidão. Inclusive a cidade de Pompeia foi destruída justamente porque era uma das cidades que adorava tanto a Dionísio, Deus do vinho, Deus da felicidade, juntamente com uma outra entidade maléfica. Pois é, mas aí é outra história. Só estou trazendo um pouco da realidade desses deuses dentro da cidade, da influência deles dentro da cidade. Tudo bem, aí veio uma seita lá de Babilônia, pois é, mas quem é que vai aceitar esse ensinamento que concorda com a idolatria do ambiente? Quem é que vai assumir esse ensinamento que praticamente se insere dentro do conceito da realidade aonde Satanás habita? Pois é, isso é simplesmente fenomenal. Bom, essa era a região de Pérgamo. E é claro, essa igreja dentro dessa região está enfrentando um problema sério. Que problema? Jesus, com toda a propriedade, começa a pauta da leitura dizendo o seguinte: conheço o lugar onde habitas. Olha que coisa. Conheço o lugar onde habitas. E na terceira parte desse versículo, ele diz: e não negastes, olha só, a minha fé. E não negastes a minha fé. Conservastes o meu nome. Olha que coisa. Vocês estão conservando o meu nome. Não negaram a fé, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta, aonde mora Satanás. Vocês não negaram, vocês permaneceram fiéis, ótimo, ó, parabéns para vocês. Porém, eu tenho uma contra vocês. Que é isso? Versículo 14, olha o que diz: tenho todavia contra ti algumas coisas. Repreensão, né? Pois é. Pois que tens aí? Pois tens aí, ou porque tem aí dentro, tá? Algumas, meu Deus, algumas pessoas que sustentam, que mantêm a doutrina de Balaão. Existe aí dentro. Eu tenho algumas coisas contra vocês, porque eu sei, porque eu conheço. Aí dentro tem alguns elementos que sustentam a doutrina de Balaão. Uau! Bom, se eu for pegar o contexto histórico, o que Balaão exatamente fez na história? Bom, a gente conhece e sabe que o profeta Balaão foi pago para amaldiçoar o povo israelita que estava se aproximando das terras de Baraque. Baraque, com medo, porque sabia da fama do povo, contrata Balaão para amaldiçoar o povo. A gente bem sabe que Balaão não conseguiu proferir sequer uma palavra de maldição, porque Deus não deixou. Pois é. E aqui no contexto de Apocalipse, parece que o estigma de Balaão ainda permanecia. Porque essa era uma realidade. Qual era a realidade de Balaão? Amaldiçoar o povo. E aí Jesus, ele diz o seguinte: todavia tenho contra vocês, porque aí dentro tem uns que sustentam a doutrina de Balaão. Pois é, tá? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha que coisa interessante que Jesus diz aqui, tá? Olha que coisa interessante. O próprio Senhor na carta, ele faz menção do Balaão, literalmente histórico, aquele, e faz menção de Baraque, aquele, pois é. E perceba que Jesus compara os elementos que estão aqui dentro, tá, tentando bagunçar a hegemonia do sagrado, tá, literalmente ao exemplo de Balaão e de Baraque. Quem são esses elementos? O versículo diz o seguinte, o versículo 15, vamos lá. Outro sim também tu tens, tá?
tem os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Como eu já disse para você, não há um registro que prove quem era Nicolau de fato. Sabe-se apenas que ele foi um diácono chamado Nicolau, tá? E que possível nome, a descrição Nicolaitas, tenha se originado neles. Por quê? Porque eles ensinavam que o cristianismo praticado, poderia automaticamente ser levado de qualquer forma, de qualquer maneira. Como assim de qualquer forma, de qualquer maneira? Porque os crentes poderiam viver de forma imoral e carnal e automaticamente sem prejudicar o seu relacionamento com Deus. Pois é, eu posso permanecer do jeito que eu estou, porque isso não prejudica o meu relacionamento com Deus. Não é porque eu me prostituí que isso prejudica o meu relacionamento com Deus. Não é porque eu cometi adultério que isso prejudica o meu relacionamento com Deus. Não é porque eu roubei que isso prejudica o meu relacionamento com Deus. Não é porque eu matei que isso prejudica o meu relacionamento com Deus. Aonde? Aonde? Não sei. Mas são esses caras. E é o que a gente está vendo hoje. Olha um reflexo aí. Literalmente. É o que a gente está vendo hoje, gente. É o que a gente está vendo hoje. Literalmente. Com todas as possíveis formas de visualizações. Meu Deus do céu. Eu tenho uma outra pauta aqui que vai corroborar com isso. O historiador diz assim: onde Satanás habita? Onde está o trono de Satanás? A frase ocorre 2 vezes no original. Uma referência ao culto ao imperador, que era mais forte em Pérgamo do que em Esmirna. Embora Esmirna fosse o centro dessa adoração, aqui em Pérgamo o culto era mais forte. Oh, que coisa! Pois é. Tá? Ou ainda o culto a Zeus, que tinha um templo próprio na Acrópole de Pérgamo. Ou ambos os cultos podem ser colocados literalmente como trono de Satanás. Bom, eu apresentei uma infinidade de motivos para aquela região ser chamada de trono de Satanás. Porque dentro do contexto da mitologia grega, ainda que houvesse diversos deuses, Zeus era o deus principal. Pois é, e Zeus está dentro dessa cidade. Zeus não tem só um templo, ele tem um templo e ele tem um trono centrado em praça pública. E automaticamente isso corrobora com a descrição dita por Jesus, aonde está o trono de Satanás. E aonde mora Satanás, ou seja, onde mora Satanás é literalmente tanto a idolatria como também o próprio imperador. Pois é, já que lá tem uma casa, um templo destinado a ele e o culto lá era muito forte. Pois é, era literalmente mais forte do que Esmirna, que era o centro literalmente mais povoado dessa adoração. Todavia, em Pérgamo o culto era mais forte. Mas por que em Pérgamo o culto ao imperador é mais forte? Bom, o nível de idolatria da região propagava essa, literalmente, forma de ser mais forte. Por quê? O nível de deuses aqui dentro era simplesmente espantoso. Então a declaração aonde está o trono, aonde ele mora, literalmente é muito, mas muito, com toda a propriedade viável dizer. Pois é, do que eu dizer aqui que era uma seita que veio de Babilônia, tá? Torna-se um pouco vago. Não que eu discorde disso, pelo contrário, até porque todo nicho de religiosidade era aceito dentro do Império Romano, desde que as mesmas também adorassem os deuses pagãos dos romanos. A ideia do imperador era que todo mundo poderia adorar o que quisesse, desde que cumprisse com as regras de Roma também. A devassidão, a prostituição, a pobreza, a imoralidade, porque Roma adorava tudo isso, né? Pois é. Isso era bem comum em Roma. Não era não. Os imperadores eram os piores de todos. Nero, Calígula, quer mais algum que é pior do que isso? Pelo amor de Deus, gente. Os caras eram simplesmente infames. Pois é, nojentos. E eram imperadores. O problema deles é que o cristianismo ia de contra toda a devassidão praticada por eles, gostada por eles, praticada por eles. E aí eles se revoltam contra o cristianismo. Não, isso daí prega diferente, está errado. Não, calma aí, se Jesus não.
mas não adianta. Jesus ele foi muito clássico e categórico quando disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Pois é, por que Jesus disse isso? Porque com certeza, não é que ele sabia, né? Jesus não, ele com certeza tinha plena ciência de que no futuro a igreja iria enfrentar adversidades, uma vez que ele mesmo, o próprio fundador da igreja, estava sendo perseguido, né? Cúpulas se ajuntavam para arquitetar uma forma de prendê-lo, matá-lo, pois é, ou seja, Jesus foi literalmente perseguido, e claro, se o fundador foi, os filhos não seriam? Claro que sim. Então Jesus ele declara, porém as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Lindo demais. Jesus é fenomenal. Tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Meu Deus do céu. Versículo 15, né? Os nicolaítas. Já falei sobre esses caras, né? Mas se você pegar o versículo 14 e 15 e fazer uma junção, você vai perceber que ele vai dizer no 14 o seguinte: os que sustentam a doutrina de Balaão, né? Os que sustentam a doutrina de Balaão é justamente, praticamente, o que os nicolaítas ensinavam. Pois é, que o povo podia se prostituir, que o povo podia manter uma vida de qualquer maneira, que isso não atrapalharia. É a mesma coisa, porque Balaão automaticamente queria que o povo se corrompesse. À medida que ele tentasse amaldiçoar, e caso o povo fosse amaldiçoado, automaticamente seriam, pois é. Bom, vamos lá, versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não te arrependeres, eu venho contra ti, sem demora. Olha que alerta Jesus coloca para essa igreja. Olha só, eu comecei elogiando o trabalho de vocês, fantástico, maravilhoso, muito bom. Não negaram o meu nome, manteram a fé, mesmo quando mataram Antipas. Vocês, 10 para vocês. Porém, tem uma reclamação contra vocês. A reclamação vem aqui, porque dentro da igreja haviam aqueles que praticavam a doutrina de Balaão, havia os nicolaítas, pois é, esses elementos bagunçando a hegemonia do sagrado, e isso aqui chama a atenção. E agora, diante dessa repreensão, Jesus diz mais ainda: arrepende-te. Jesus chama essa igreja para um arrependimento. Logo significa que, perceba, eu vou ser mais clássico agora, a carta é enviada para o anjo da igreja, e o anjo da igreja pega o conteúdo da mensagem e passa para a igreja. Agora perceba, o que Jesus está dizendo: arrepende-te. Jesus não está falando somente com a igreja, Jesus está falando também com o líder principalmente. Se o líder for o primeiro a tomar tenência na cara, se arrepender do que está acontecendo e começar a lutar contra esse problema que estava dentro da igreja, a igreja vai se acertar. Porém, se ele permanecer na dele e não fazer nada, a igreja vai continuar corrompida. Os maus elementos vão continuar entrando e vão continuar bagunçando a hegemonia do sagrado. Então, o primeiro a tomar uma cipuada aqui é o líder. Arrepende-te, pelo amor de Deus. Senão eu venho contra você sem demora, ok? E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te, porque senão eu virei contra você sem demora. E contra aqueles contaminadores, pois é, falsos ensinadores, disseminadores de heresias, eu virei contra eles também, com a espada, com o juízo da minha boca. Pois é, olha aqui a comparação. Da minha boca, a minha palavra é suficiente. O que eu disser é suficiente para arrebentá-los como uma espada que corta para todos os lados. Jesus é sinistro, pelo amor de Deus. Uau! Versículo 17. Bom, aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus do céu, isso é simplesmente fantástico. Uau! Pois é. Só uma pequena
a correção, né? Jezabel está lá em Tiátira, tá? A gente vai falar sobre ela ainda. Mas volta para cá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olha que coisa linda, né? Dar-lhe-ei do manar escondido. Olha que coisa, né? Manar escondido. O que isso quer dizer? Vamos lá. Bom, alguém disse uma referência à suficiência de Cristo. Coisa linda. Que isso, olha só. Uma referência dar-lhe-ei a comer do manar escondido. Significa a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Mas ele está dizendo, dar-lhe-ei a comer do manar escondido. Tá? Voltando um pouco ainda a falar dessa suficiência. Sim, a suficiência de Cristo, tá? Desculpa, a suficiência de Cristo para as necessidades. Eu vou ter que, né, ajeitar isso aqui. A suficiência de Cristo para as necessidades do crente. Por quê? Tal como o manar, né, foi suficiente para eles atravessarem um deserto escaldante, né? O maná foi suficiente para sanar as necessidades dos hebreus. Sim, claro, Jesus está dizendo, dali a comer do maná escondido. E aqui nós temos uma comparação. A primeira delas é que isso aqui representa a suficiência de Cristo para a sua igreja. Assim como o maná no contexto histórico do povo atravessando o deserto, o maná foi suficiente para mantê-los literalmente durante toda a trajetória. Uma viagem que seria talvez de 7 dias, ou quem sabe 1 mês ou 40 dias, sei lá. Depende do contexto de época. E é claro, vai levar 40 anos. E mesmo assim, durante os 40 anos, o Senhor automaticamente os manteve com o maná, literalmente. E o maná só vai parar de cair quando eles entraram em Gilgal e pela primeira vez puderam tratar da terra e comer do fruto da terra. Pois é, somente ali parou. Josué, né? Pois é. Bom, e aí, claro, automaticamente o maná aqui representa a suficiência de Cristo para a igreja. Vamos lá, meu Deus. O texto diz assim, dar-lhe a comer do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre a pedra branca um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Calma aí. Uma pedra branca, vamos lá. O que isso quer dizer literalmente? A pedrinha branca, pega isso aqui. O contexto nos revela que a pedrinha branca pode ser uma referência ao costume, tá? Ao costume de os jurados indicarem a absolvição de uma pessoa com uma pedra branca. Sim, havia esse costume, né? O momento em que o elemento julgado, diante de todo o jurado, e automaticamente, para receber a absolvição da sua culpa, eles levantavam a pedra branca, ou seja, aquela pedrinha branca indicava que eles foram absolvidos dos seus pecados. Coisa linda, receberá uma pedra branca. Por que vai receber uma pedra branca? Porque Jesus está dizendo, vocês foram absolvidos de todos os pecados. Por que absolvidos de todos os pecados? Se a Bíblia diz automaticamente que a gente, quando aceita, a gente se arrepende, sim, mas a gente continua na mesma natureza humana, pecaminosa, caída, que pode a qualquer momento se desvencilhar da presença do Senhor. Então, Jesus está comprovando literalmente por meio desta pedra branca que foram absolvidos de fato de uma vez por todas. Lindo demais. Pois é, isso aqui é o que a gente observa dentro desse contexto, literalmente, da igreja de Pérgamo. Vimos o momento em que o Senhor trata com ela de forma clara, objetiva. Vimos também o que ela passa, vimos também que dentro dela os contaminadores tentavam perverter a essência, mas vimos também que para aqueles que se detivessem a fazer a vontade do Senhor e se arrependendo de todos os males,
poderia alcançar a misericórdia de Deus e, como não, ainda automaticamente não só alcançar a misericórdia de Deus, como teriam direito a comer do maná escondido. Ou seja, Cristo está dizendo para eles: a minha suficiência é tudo que vocês precisam. Lindo demais. Por quê? Porque por vocês eu morri, o meu sangue foi derramado para absorver os pecados de vocês. E aqui está a prova. Pega. Porque nessa pedra aí você tem um novo nome, uma nova história, um novo destino, uma eternidade. Que Deus te abençoe. Depois a gente volta com Tiátira. Abraço, beijo no coração de vocês. Não se esqueça, seu like, sua inscrição, seu sininho são importantes demais. Beijo no coração e até a próxima.